Olá, amigos. Meu nome é Roberto Grimaldi, eu sou há 40 anos consultor de pequenos negócios e nesses 40 anos eu venho fazendo uma pergunta para os empreendedores que é a seguinte: seu negócio dá lucro? Em resposta a essa pergunta, alguns dizem sim, dá lucro. Outros dizem não, já deu, atualmente nessa conjuntura não dá mais. Outros dizem não, não dá não. Mas a pior resposta é o que diz assim, não sei. Essa é a pior resposta. Como tomar decisões no seu negócio se você não sabe se tem lucro ou prejuízo? Como abrir uma filial, comprar mais mercadoria, contratar mão de obra, se você não sabe se dá resultado ou não? Então, o que é lucro? Lucro é a receita de vendas menos o custo daquilo que você gastou para vender, ou produzir, ou comercializar, e o resultado é o lucro ou o prejuízo. Tem lucro quando a receita é maior do que os custos, e tem prejuízo quando a receita não consegue cobrir os custos. Aí tem uma situação econômica negativa, né, de prejuízo. Isso é um resultado econômico. O lucro sempre espelha a situação econômica positiva. E o prejuízo sempre espelha a situação econômica negativa, né? Antieconômico. Então existe uma questão importante aí que nem sempre o empresário faz a distinção correta, que é entre a situação financeira e a situação econômica. A situação econômica, ela é cumulativa, ou seja, durante um mês, durante um semestre, durante um período, você soma as receitas, por exemplo, se eu pego o mês de junho, eu somo a receita do dia 1º, dia 2, dia 3 até o dia 30. Da mesma forma, eu faço com os custos do dia que eu gastei no dia 1º, no dia 2, no dia 3 até no dia 30. Subtraindo um do outro, eu tenho o lucro ou prejuízo. Se houver lucro, significa que as receitas foram maiores do que os custos, conseguiram cobrir os custos e sobrou algum retorno. Mas se ela é negativa, significa que as receitas não foram suficientes para cobrir os custos. Então apresenta uma relação negativa e compromete totalmente o resultado da empresa. Bom, diferentemente da situação econômica, a situação financeira é diária, é no dia. E ela espelha a entrada de recursos, né, o recebimento de recursos, a movimentação desses recursos internamente, e a saída desse recurso para pagamento de contas e etc. E ela é diária. Por exemplo, no dia anterior eu estou com 0 dinheiro no meu caixa. Mas no dia seguinte entrou um boleto de 50 mil, eu tenho 50 mil no meu caixa. Ora, se eu for analisar a eficácia da organização pelo dia anterior, onde o caixa não tinha dinheiro no caixa, o caixa era 0, estava zerado, eu vou achar que você está quebrado, né? Que o seu negócio está quebrado, porque não tem dinheiro nenhum em caixa. Mas se eu analisar no dia seguinte, ele já tem 50 mil reais em caixa. Então ele está quebrado ou ele está bem? Então a situação financeira é uma situação que espelha dia a dia, diferentemente da situação econômica que espelha um período. E esse dia a dia se modifica completamente dependendo do fluxo de recebimento que a empresa tem. O que nos interessa aqui é a situação econômica, é saber se tem lucro ou prejuízo. É claro que a situação financeira interfere na situação econômica e vice-versa. Por exemplo, se eu não tenho dinheiro em caixa e preciso pagar minhas contas, eu vou ao banco. Vou ao banco e contraio um empréstimo. Nesse empréstimo, obviamente, tem um custo. Esse custo financeiro vai diminuir o meu lucro, porque ele vai entrar no demonstrativo de resultado, vai abater do meu lucro, e eu vou apresentar menos lucro porque precisei de recursos, porque não tinha no dia para cobrir as necessidades de pagamento. Então, é a parte financeira influenciando na parte econômica. À medida que eu não tenho caixa, eu tenho que ir ao banco, pego o empréstimo no banco e, consequentemente, vou pagar juro por esse empréstimo. Como é que a situação econômica influencia na situação financeira? À medida que eu tenho lucro, a minha situação econômica é positiva, eu capitalizo a minha empresa com recurso próprio. E à medida que eu tenho mais capital, eu preciso de menos capital do banco. Então, se eu preciso de menos capital do banco, eu tenho menos custo financeiro e aí o meu lucro aumenta. E o meu lucro aumentando, eu capitalizo mais e assim, sucessivamente, vai acontecendo a influência da situação econômica na situação financeira. A pergunta seguinte é, quer saber se a empresa dá lucro todo mês?
Então, crie um demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado é um controle que espelha para você se você tem lucro ou prejuízo. Repare aqui nesse exemplo. A gente tem no DRE os itens de custo e receita. Então, o item primeiro é receita bruta, menos os impostos, vai dar a receita líquida, menos os custos variáveis, vai dar a margem bruta ou margem de contribuição, menos os custos fixos, dá o resultado operacional, o lucro operacional, menos o investimento líquido, dá a sobra. Então você vê que todo mês, janeiro, fevereiro e março, por esse exemplo aqui, a gente pode notar que a empresa em janeiro faturou 150 mil, em fevereiro ela caiu para 129 mil, em março ela subiu para 135 mil. Você vê que os impostos são 6% das vendas, porque ele é um custo que varia com a receita. Tá? Então, se a receita varia, aumenta, ele aumenta. Se o custo diminui, ele diminui. A receita líquida é a subtração de um pelo outro, né? Então, se eu tirar de janeiro dos 150 mil os 9 que estão aqui de imposto, eu vou ter os 141 mil de receita líquida. O custo variável é o custo que está diretamente alocado na prestação de serviço, ou na venda, ou na produção do que quer que seja que eu esteja fazendo. Né? O custo diretamente alocado ali, e que varia com as vendas. Por exemplo, matéria-prima varia com as vendas, então é alocado ali. Comissão dos vendedores varia com a venda, então é alocado ali. A mão de obra, se for pago por produção, varia também, se não é um custo fixo. Então eu elenco todos os custos variáveis, subtraio, eu tenho uma margem bruta. Então a gente está vendo aqui no mês de janeiro que a margem bruta dele ficou em 61% dessa empresa, né? Então essa margem bruta ou margem de contribuição é a margem de contribuição para o lucro. É retirado dela logo em seguida o custo fixo, né, que ficou em torno de 57 mil e deu um resultado operacional de 34 mil, certo? Esse resultado de 23% é o resultado do lucro sobre as vendas. É o que realmente sobrou para um empresário depois de ter pago os impostos, os custos variáveis e os custos fixos. Esse dinheiro, ele ou resolve pegar para si, levar para casa, ou aplicar dentro do negócio, ou as duas coisas conjuntas. Nesse caso aqui, ó, ele fez um investimento no mês de janeiro de 8.466. Então, abateu dos 34, 8.466 e sobrou 25 mil. Ainda é sobra. Sobra para que ele vai destinar depois o que ele vai fazer. Então, você vê que no DRE, além de você apurar resultado, você mede mês a mês o que é que está crescendo, o que é que está permanecendo constante. Então, você vê que a receita bruta dele decaiu em fevereiro e decaiu também em março. Né? Os impostos permaneceram constantes, embora tenha variado em valores nominais, em valores relativos, ele continua 6% da receita. Ele só decaiu porque decaiu as vendas e decaiu os impostos. Os custos variáveis apresentaram a mesma proporção. Então, ele gira em torno de 32% a 35%, né, das receitas. E a margem bruta dele ficou, então, entre 59% e 62%. Né? Essa margem é a margem bruta. Tirando o custo fixo, então você vê que o custo fixo de janeiro era 38%, mas ele subiu para 44% em fevereiro e para 43% em março. Não que ele tenha aumentado demais o valor, porque você viu que no mês de janeiro era 57, no fevereiro ficou em 57 mil e no mês de março ficou em 58, quer dizer, subiu um pouquinho. Mas percentualmente em relação às vendas, ele cresceu. Não porque ele tenha crescido, porque ele é um custo fixo, ele cresceu porque, na realidade, as vendas é que decresceram. Então, tudo isso aí você vai poder acompanhar toda essa movimentação financeira e econômica do seu negócio, tendo um DRE, aproveitando todo mês esse resultado para tomar decisões. O que eu vou fazer? Esse resultado me interessa? Esse resultado é fundamental para mim? É isso que eu queria ter de lucro? Quer dizer, eu queria ter de lucro entre 23% e 16%, ou é mais que eu gostaria de ter? Então, o DRE, entre outras coisas, vai te proporcionar saber os resultados e os benefícios que a sua empresa está colhendo. Então, quais seriam os benefícios de saber todo mês se a sua empresa dá lucro ou prejuízo? Primeiro é o seguinte,
o resultado do seu esforço, você faz um grande esforço todo mês de gerenciar o seu negócio, está valendo a pena? Então você vai saber pelo resultado se está valendo a pena ou não. Né? Então é muito importante você ter essa apuração de resultado para saber se todo aquele esforço que você faz, que a sua empresa faz, que os seus empregados fazem, dá resultado. Isso é muito importante porque mobiliza, motiva as pessoas a continuarem trabalhando. O que é preciso fazer para alcançar os resultados desejados? Aí é fundamental, porque eu tendo o resultado, eu posso comparar se ele é adequado ou não ao que eu desejo enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto eu imaginei, enquanto eu planejei que eu pudesse conseguir de resultado. Então, eu preciso saber o que eu preciso fazer para modificar. Se eu estou tendo 10% de lucro, mas gostaria de ter 20%, eu tenho que fazer alguma coisa significativa para mudar esse patamar. Certo? Então, saber se eu tenho lucro ou prejuízo vai me possibilitar isso aí. E a outra coisa importante é saber se as melhorias que eu implementei, né, através da solução de problemas, baseados na apuração do meu resultado, estão dando retorno ou não, porque todo mês eu posso medir qualquer resultado, qualquer ação que eu fiz, né, qualquer resultado de qualquer ação que eu fiz, se deu retorno ou não. Então ele vai aparecer no DRE. Que retorno que eu estou falando? Ou ele aumentou as receitas, ou ele diminuiu o custo. Então aumentou ou diminuiu o lucro ou prejuízo. Então isso é fundamental. Outra coisa importante é saber se vale ou não a pena continuar no negócio. Então, se ele está dando o resultado que eu espero, porque eu poderia, por exemplo, estar investindo no mercado financeiro, né, não ter uma empresa, um negócio para tomar conta, ser apenas um investidor do mercado financeiro. Se eu aplico isso numa empresa, eu espero ter um resultado melhor do que uma aplicação financeira, né, e me realizar através desse negócio. Então, se eu estou trabalhando, produzindo e aquilo está dando resultado, aquilo me mobiliza, né, a continuar investindo nesse negócio, investindo até todo o meu patrimônio. Outra coisa que vai permitir é que eu estabeleça metas e acompanhe a realização dessas metas, porque eu vou ter um instrumento para medir se o resultado foi obtido ou não. Por exemplo, se eu planejo um determinado faturamento, um determinado número de vendas num mês, então no final do mês eu apuro e comparo. Por exemplo, se eu pretendia vender 100 mil e vendi 120 mil, eu vendi 20% a mais da meta estabelecida. Quer dizer, o esforço meu foi extremamente compensador. Se eu vendo 80 e queria ter vendido 100, eu vendi 20% abaixo da minha meta. Então, alguma coisa aconteceu que eu não pude alcançar o resultado. Então, essa gestão voltada para resultado vai me permitir isso aí, entendeu? Apurar todo mês e corrigir esses desvios que por acaso vão acontecer. Se eu atingir, obviamente, os resultados que eu gostaria de ter atingido. Eu vou poder diagnosticar também se os problemas da minha empresa são de natureza comercial, ou se são financeiras, ou se são de produção, porque eu tenho todo esse apurado de receitas e custos durante o mês. Então eu vou saber se eu aumentei as receitas ou se eu não aumentei as receitas, se elas atingiram a meta ou se não atingiram a meta. Obviamente, se eu não conseguir atingir a minha meta de vendas, eu estou com um problema comercial sério, né? Porque eu não consegui, o esforço comercial não foi suficiente. Por outro lado, eu posso ter atingido as metas de vendas, mas pode ter subido os custos variáveis, por exemplo. Eu estou gastando mais para produzir a mesma coisa, então pode estar aí o meu problema. Eu estou comprando a matéria-prima mais cara, eu estou gastando mais com a mão de obra, ou com gasto de fabricação, ou com gasto de comercialização. Ou então, custos administrativos, os custos fixos, por exemplo. Estou gastando mais de aluguel, de água, luz, telefone, pessoal. Então eu vou poder diagnosticar os resultados a partir disso aí, entendeu? Eu localizar o problema a partir do resultado. Então o diagnóstico é feito depois, o diagnóstico dos problemas é feito a partir do resultado alcançado. Isso é um ganho muito grande. Então o que é gestão? Gestão, fundamentalmente, é primeiro planejar. O que é planejar? É definir suas metas. Certo? E como você vai fazer para alcançar suas metas. A maioria dos empreendedores não trabalham com metas, certo? Quer dizer, o que ele vendeu no final do mês foi o que ele conseguiu fazer com o esforço dele. Mas se você pergunta, tá bom? Ah, tá bom. Mas se eu não tenho uma referência, se eu não tenho uma meta, eu não tenho como comparar o desempenho com aquilo que eu estabeleci
para que fosse o meu desempenho, e aí poder saber se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, planejar é a primeira coisa fundamental. E que o empresário detesta fazer. Ele é muito bom de fazejamento, mas é muito ruim de planejamento. Então ele quer logo, assim que ele tem um desafio, começar a executar as coisas, certo? Então você só executa aquilo que você planejou. Então, executando o que você planejou, você tem muito maior capacidade de acerto. Porque senão você vai improvisar o tempo todo. Porque você não planejou nada, você não anteviu o resultado, você não anteviu os meios que você precisava para alcançar os resultados. Então, o que aconteceu? O que você alcançou foi o que você conseguiu. Então, você tendo um planejamento, você tem que comparar o desempenho efetivo com o planejado. E é exatamente o terceiro passo, que é checar, é verificar se as metas foram atingidas e se os métodos de trabalho concebidos para alcançar essas metas foram cumpridos. Se sim, ótimo, vamos comemorar, né? Abre a champanhe e vamos comemorar. Se não, temos um problema. Quer dizer, por que nós não conseguimos atingir as nossas metas? Aí então temos que procurar a causa, né? A causa fundamental que pode estar em vários pontos da empresa, certo? No nosso processo de trabalho, na matéria-prima que a gente usa, na nossa forma de liderar, enfim. Identificado o problema, é necessário corrigir o problema, então estabelecer uma ação que corrige aquele problema. E o problema corrigido, então, é implementado na prática e aí volta-se a girar o ciclo de gestão, que é planejar, executar o planejado, verificar se o executado bate com o planejado e, se não, corrigir. E se tiver tudo ok, comemorar, que ninguém é de ferro. Outro conceito importante que o empresário faz muita confusão é entre custo e investimento. Custo é o que você gasta para produzir ou prestar o serviço que você presta, para comercializar o produto que você comercializa. Isso é um custo. Então, a matéria-prima é um custo, a mercadoria é um custo, o gasto com salários é um custo, o gasto com aluguel é um custo. O investimento não é assim. Investimento é infraestrutura para você produzir aquilo que você está produzindo. Então, se eu compro um computador, se eu compro um móvel, se eu compro um veículo, eu não gasto aquele veículo durante o mês, certo? Quer dizer, aquele veículo, aquele móvel, aquele computador vai durar muitos anos, certo? Então, isso é um investimento. Eu vou só poder lançar como custo somente a depreciação desse equipamento. Então, normalmente, o empresário tende a considerar como custo tudo aquilo que ele compra. Então, se eu comprei um computador, eu acho que aquilo é custo. Não, porque no mês seguinte, não necessariamente ele vai se repetir. Eu não vou, pode ser que sim, pode ser que não. Que eu compre ou não um outro computador. Mas não necessariamente, eu não preciso comprar computador todo mês para produzir. Eu compro a minha infraestrutura, ela está lá e eu produzo com ela. À medida que for acontecendo o desgaste durante os anos, o fundo de depreciação que eu vou criar, eu vou usar para repor o bem. Então, essa confusão é muito importante, porque você não pode jogar no custo, seja ele variável ou fixo, um investimento, certo? Então, a gente procura, na gestão voltada para resultados, que você possa diferenciar entre o que é custo e o que é investimento. Outra coisa importante da gestão voltada para resultado é que eu posso calcular indicadores. O que são indicadores? São medidas que me dão a eficiência do meu negócio. Por exemplo, percentual de lucratividade. É o percentual de lucro sobre vendas. É o que sobrou para mim, na minha empresa, depois de ter vendido, pago impostos, pago custos fixos e pago custos variáveis. Isso é o lucro que vai sobrar. Então, a lucratividade é a divisão desse valor que sobrou pela receita. Então, eu vou ter uma lucratividade que vai me satisfazer ou não. E aí eu posso tentar melhorá-la com ações corretivas. Outro ponto importante, indicador importante, é um ponto de equilíbrio. O que significa um ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando você iguala a receita total aos custos totais. No ponto de equilíbrio, o lucro é zero. Então, o ponto de equilíbrio significa o valor mínimo que eu tenho que vender durante o mês para cobrir meus custos. Isso é importantíssimo e a maioria dos empresários não tem esse resultado, certo? Não consegue saber qual é o faturamento mínimo que ele tem que ter para não ter prejuízo. Isso é uma informação importantíssima. E junto a isso também o número de dias que eu preciso para atingir esse ponto de equilíbrio.
Olha, se eu atinjo o ponto de equilíbrio no dia 15, ou seja, no dia 15 eu já igualei meus custos com minhas receitas. Então, a partir desse dia 15 eu já começo a ter lucro. Então, é uma informação muito importante eu saber quando eu começo a ter lucro. Quanto mais cedo eu começar a ter lucro, melhor. Então, você fazendo uma gestão voltada para resultado, você vai poder calcular isso aí. Quantos dias? É claro, se o número de dias necessários para chegar no ponto de equilíbrio for 28 dias, eu estou com um ponto de equilíbrio muito alto. Quer dizer, eu estou precisando do mês quase inteiro para igualar a receita com despesa. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para reduzir esse ponto de equilíbrio. Outro ponto interessante é o ticket médio, que é o total de vendas que você fez naquele mês dividido pelo número de clientes. Ok, se o seu ticket médio está aumentando, você provavelmente está vendendo mais para o mesmo número de clientes, né? Ou vendendo menos para um número maior de clientes, enfim, ou as duas coisas juntas, né? Então, ele vai te dar uma medida de desempenho em relação às vendas que você consegue junto a clientes. Outro importante indicador é o crescimento das vendas. Por exemplo, quanto é que eu vendi no mês de junho do ano passado? E quanto é que eu vendi no mês de junho desse ano? Dividindo um pelo outro, tem que dar um resultado que seja maior do que a inflação nesse período. E aí eu vou saber se eu estou crescendo efetivamente ou se eu estou crescendo vegetativamente, que é crescer igual à inflação, ou se eu estou decrescendo, que é crescer menos que a inflação está crescendo. Então, essa comparação com os outros anos é fundamental. A gente não compara a receita, por exemplo, de fevereiro com a de janeiro, porque a gente sabe que fevereiro tem 28 dias e janeiro tem 31. Então, historicamente, a receita de fevereiro é menor que a janeiro. Então, eu não posso fazer essa comparação, mas eu posso comparar fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Isso é importante. A outra questão fundamental é como saber se eu preciso de uma gestão focada em resultados? Então, a resposta a essa pergunta é bem interessante. Primeiro, se eu quero fazer meu negócio crescer, então se eu quero fazer meu negócio crescer, eu preciso ter uma gestão com foco em resultado, eu preciso apurar resultado, porque eu preciso saber se eu realmente estou crescendo, para quanto que eu estou crescendo, se eu estou crescendo em função daquilo que eu queria crescer ou não. Então, se eu quero crescer, se eu quero fazer meu negócio crescer, eu preciso ter uma gestão com foco em resultado. Quero tomar decisões que eu possa avaliar se essas decisões dão resultado ou não dão resultado. Então, eu posso medir, tendo uma gestão com foco em resultado, eu posso saber se qualquer decisão que eu tomo na minha empresa se reflete em resultado. Ou seja, se ela aumenta vendas ou se ela diminui custos e, consequentemente, aumenta ou diminui o meu lucro. Então, se eu quero saber essa informação, eu preciso disso. Se eu quero monitorar os resultados do meu negócio todo mês, e aqui um ganho extra, se eu posso monitorar o resultado do meu negócio no primeiro dia do mês subsequente ao mês que eu estou analisando. Então, no primeiro dia de julho eu fecho junho. Então, no dia 1º de julho eu posso tomar todas as decisões relativas a junho. É claro que quanto mais próximo ao que está acontecendo eu consigo tomar decisões, mais eficaz é a minha gestão. O que eu posso fazer com relação ao que aconteceu em junho do ano passado? Muito pouco. Agora, o que aconteceu em junho desse ano, eu posso transformar muita coisa, porque está muito próximo do que está acontecendo. Então, eu quero que o meu negócio supere a concorrência e se mantenha no mercado. Ok. Eu preciso, então, de uma gestão focada em resultado. Agora vem a proposta irresistível. Nossa proposta irresistível é, se você deseja implementar a gestão voltada para resultado no seu negócio, acesse imediatamente esse link aqui. E você vai ter acesso a um processo de implantação simples, focado no pequeno negócio, sem teorias mirabolantes, sem propostas difíceis de se concretizar. Você vai ter um processo focado no pequeno negócio por gente que tem muita experiência em pequenos negócios, de mais de 40 anos desenvolvendo esse tipo de trabalho e que fez exatamente para viabilizar isso aí, sabendo da importância que tem para os pequenos negócios você apurar o resultado todo mês e tomar decisões. Acesse esse link aqui que nós vamos nos encontrar lá na página da Grimaldi Consultoria e juntos vamos fazer a implantação na sua empresa desse processo e que vai satisfazer o que você deseja, que é alcançar o seu resultado. Ok? Te aguardo lá.